Vem aí a 1 Pedro. Então, gente, daqui a pouco a gente vai fazer live aí, tá? Para poder ler a 1 Pedro, Epístola de Pedro. Aí eu fiz um resuminho aqui que eu vou ler, para a gente entender antes de entrar na história, na leitura, né? O que se fala, quem fez. Quem fez foi exatamente o apóstolo Pedro, tá? Não é outro daqueles caras que seguiram Jesus depois, aí tem o seu livro, igual o Timóteo, né? O Paulo escreveu para o Timóteo. Então, foi o Pedro mesmo que escreveu. O livro de Tiago também, a gente não sabe, eu não sei, pelo menos, se foi o Tiago, irmão de Jesus, ou se foi o apóstolo Tiago, porque na história a gente vê que um Tiago lá morreu, que o Herodes mandou matar, né? Aí eu não entendi muito bem se quem escreveu foi o apóstolo ou se foi aquele irmão de Jesus, se o irmão de Jesus era o próprio apóstolo, entendeu? O livro de Lamentações, quem escreveu foi o Jeremias, tá? Então, para a gente se basear e ter a certeza do Pedro, foi o Pedro que ainda está vivo, ó, depois de um tempão, né? Jesus já foi, o Pedro continuou pregando. O apóstolo Pedro, aquele que negou 3 vezes, a carta é dele. Ela fez cartas dirigidas para os cristãos da região da Ásia Menor. É como se fosse um estado do país Império Romano, para ficar fácil de entender, sabe? Então, o estado da Ásia Menor, onde é a Turquia, o Império Romano era grande, pegava vários países, que são hoje vários países, né? Então, a Ásia Menor é a Turquia, que é como se fosse um estado. Província, por causa apesar de ser grande, né, as proporções que a gente usa hoje, falar província. Mas é um estado do Império Romano, só para entender. A carta que ele fez aborda tema de sofrimento e perseguição, que a gente vai ver a seguir. Oferece encorajamento, orientação sobre os cristãos da Ásia Menor, da Turquia, e como manter a fé no meio das provações, aquela perseguição toda, aquela matança, né? Os cristãos, né? Então vai para a cadeia, vai para a cruz também, vai ser assassinado, entendeu? Esperança no meio das provações, suportar essas coisas da época deles. E nós para nossa época, tá? Temas principais: esperança no meio do sofrimento, santidade e bom comportamento, papel de Cristo como exemplo. Cristo, ele veio para servir de exemplo e para nos salvar, claro, né? O comportamento de Jesus andando, não revidou o tapa na cara, né? Serviu o exemplo lá, vivendo. Chamado para servir, Pedro instruindo os líderes da igreja para servirem o rebanho. Jesus falou: eu vim para servir, não para ser servido. Servir o rebanho de Deus com humildade e amor. Vai falar também sobre o julgamento vindouro. Pedro adverte sobre o julgamento final, encorajando cristãos a viver de forma a serem aprovados por Deus. Tá? Então, é basicamente parecido com as outras, né? Suportar as dificuldades, crer, fé, obras. Ele é um livro de encorajamento, mais um, né? Enfrentamento de dificuldades. A mensagem central, mesmo que em meio ao sofrimento, lá no hospital, lá na perda do ente querido, mesmo em meio ao sofrimento, o cristão pode encontrar força em sua fé e esperança em Jesus Cristo, o Rei do Universo. Entenderam? A gente está no 1 Pedro, quer dizer, deixa eu olhar aqui. Nós estamos na 1 Pedro. Ah, tá, porque depois tem 1 Pedro e 2 Pedro. Aí depois tem 1ª, 2ª, 3ª João. Ah, esse aqui tem 3, tá? Aqui. Aí depois só tem o Judas e o Apocalipse, para nós concluirmos a nossa missão de ler a Bíblia completa aqui no canal ao vivo. Vai ficar tudo gravado aí. Para quem encontrar o canal depois que a gente tiver acabado, ou encontrar o canal, descobri seu canal hoje, vai lá no Gênesis, entra no canal, tem a playlist certinha, que aí você vai acompanhando no seu tempo também, sem pressa, tá? Para a gente poder entender. Lembrando que a leitura que eu estou fazendo, ela é a primeira vez também, tá? Da Bíblia completa. Então, eu estou lendo a primeira vez junto com vocês.
Eu não sou teólogo reformado, eu não sou professor de nada, eu não sou ministrador da palavra, não fiz curso de teologia. Então, toda essa playlist aí de Bíblia, Gênesis, Apocalipse, é eu fazendo uma leitura como se fosse vocês também. Eu junto com vocês lendo a Bíblia a primeira vez ali, tá? Entendeu? Então, pode ser que eu tenha não conseguido entender algumas coisas, ou conseguir entender depois. Claro que depois a gente vai procurando e vai entendendo. Ou sei lá, eu li alguma palavra errada, ou eu, sabe, várias coisas do erro aí que a gente comete quando lê a Bíblia a primeira vez, tá bom? Então essa é a minha intenção de estar fazendo essa playlist de lendo a Bíblia completa aqui no YouTube. E esses vídeos, igual esse aqui, que é a prévia do que está por vir, que é o quê? A próxima leitura que a gente vai fazer é da 1 Pedro, tá? Tá quase acabando. Preparem-se aí, peguem o marcador de página, já deixe lá na sua Bíblia, 1 Pedro, aí você pode deixar a sua Bíblia na hora, fechar a sua Bíblia na hora que a gente abrir a live, aí você já pega a Bíblia, não tem que ficar procurando, já está com a página marcada lá e é só abrir. E apesar disso também que eu passo sempre aqui o texto, na maioria das vezes o texto está na tela, né? Lendo junto com vocês, e o texto que eu estou lendo exatamente na sua tela. De vez em quando eu faço no short, quando tem uma queda de luz aqui, ou quando a internet do computador está falhando, aí eu vou para o celular, sabe? Eu sempre procuro colocar o texto aí para a gente poder ver. Aí, para você poder enxergar o texto melhor, você coloca o celular na horizontal, né? Que aí vai ficar maior ainda as letras para enxergar. Quem usa televisão, tablet, já é mais tranquilo que a tela é maior, né? Meu celular é menorzinho. Beleza, gente? Então, daqui a pouco a gente está aí com a 1 Pedro. Obrigado a presença de vocês, por estarem desde o começo aí comigo. Daqui a pouco a gente se fala aí. Vou nessa. Valeu.